versículo 7, por favor. Levante a sua Bíblia. Quem tem, feche os olhos. Em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, fala com cada um de nós, ó Deus Todo-Poderoso. A tua voz, meu Pai, é poderosa. A tua verdade salva, liberta. E é com ela que nós trabalhamos. Que essa palavra possa salvar a alma dos sinceros, fortalecer a fé do teu povo e abençoar todos os humildes e sinceros que agora, meu Pai, se inclinam para te ouvir. Em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Olha para mim, por favor. Muitas pessoas, elas se perguntam: quem eu sou? Muitas pessoas não sabem o que elas são. E eu queria que você lesse comigo Gênesis 2:7 para você entender quem você é. A Bíblia diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito, lê alto agora, alma vivente. Olha para mim, por favor. O ser humano é uma alma vivente. Você é uma alma. Agora, Deus criou o ser humano com as próprias mãos, mostrando que o ser humano, de tudo que ele criou, é o que tem mais valor para ele. Depois que ele criou com as mãos, ele soprou o fôlego da vida e disse: você é alma vivente. Entenda, o sol não é mais importante do que você. A chuva não é mais importante do que você. O que nós fazemos para o sol? Você faz o que para o sol? Nada. Mas o sol existe para trazer vitamina para o seu corpo, vitamina D. O sol existe para abençoar a terra. A chuva existe para abençoar a terra, o ser humano. Tudo que Deus criou foi pensando no ser humano. A coisa mais importante que Deus criou, a alma. Deus criou o ser humano com uma alma que não morre, uma alma vivente. O ser humano, ele tem uma alma e essa alma é eterna. A vontade de Deus é a melhor que você pode imaginar. Só que o ser humano, mesmo Deus sendo o Criador, mesmo Deus tendo feito de tudo pelo ser humano, o ser humano resiste a Deus e com facilidade faz a vontade do diabo. Tem um versículo na Bíblia que é um dos menores versículos da Bíblia. Ele é bem pequenininho. Está em Efésios 4:27. E eu queria que você lesse no telão comigo. Leia em voz alta. Não deixe lugar ao diabo. Olha para mim, por favor. É incrível como o ser humano faz exatamente o que não era para ele fazer. Não dê lugar ao diabo. O que é que o ser humano mais faz? Dá lugar ao diabo.
Então você vê o ser humano fazendo tudo o que o diabo faz, roubando, matando, destruindo, porque ele dá lugar, ele dá espaço para o diabo, mas ele resiste a Deus. É triste, mas é a realidade do ser humano. Um pastor, ele voltou esses dias do hospital arrasado, triste. Por quê? Porque uma senhora falou para o marido dela: amor, vamos para a igreja. Ela sempre pediu para que o marido fosse para a igreja, e ele teve um dia que foi tão grosso com ela, que ele disse: pare com essa conversa de igreja, não toque mais nesse assunto comigo. E ela parou de falar. Esse homem caiu doente com um câncer agressivo, e esse câncer começou a tomar o corpo dele, começou a se espalhar no corpo dele, e a mulher ficou muito preocupada e pediu para que o pastor fosse fazer a visita para ele no hospital. Ela pensava o seguinte: pelo menos na dor ele vai dar espaço, dar lugar para Deus. E quando o pastor chegou, o pastor se apresentou, falou: seu fulano, tudo bem? Ele falou: quem é você? Falou: sou o pastor que sua esposa pediu, vim aqui orar pelo senhor. Ele disse assim: eu não quis Deus nem quando estava com saúde. E ele disse: não é agora que eu vou querer. O pastor tentou dialogar com ele: senhor, calma, eu vim aqui para orar pelo senhor, para Deus salvar a sua alma, para Deus te dar saúde. Eu não preciso, por favor, se retire. O pastor ficou arrasado, abaixou a cabeça e saiu triste. 30 minutos depois chegou a notícia que ele morreu. Você acha que Deus não amava ele? Deus ama todos os seres humanos. Todos os seres humanos Deus ama. Mesmo Deus amando todos os seres humanos, a maioria vai para o inferno. E Deus não pode fazer nada, porque Deus deu o direito de escolha. Deus ama o ser humano, mas o ser humano não retribui esse amor. Quem tem filhos aqui? Quem tem mais de um filho? Você tem mais de um, 2, 3, 4, levante as mãos, faz assim. Você ama todos os seus filhos, não ama? Sim ou não? Mas você percebe o amor deles para com você, mãe, pai, de acordo com o que eles te agradam, te obedecem. Sim ou não? Não é assim? Deus ama todos, mas Ele não pode salvar todos, porque nem todos se voltam para Ele. E não venha com essa conversa: ah, morreu, está descansando em paz. Está descansando nada, está sendo atormentado eternamente. Só morreu e está descansando em paz quem morreu em Jesus, porque só Jesus salva. Amém? Não vem com essa conversinha: ah, tá descansando em paz. Você que pensa, está sendo atormentado e vai continuar sendo eternamente, porque deu lugar para o diabo. Não deu lugar para quem? Para Deus. Não foi humilde, foi orgulhoso, não mostrou interesse por Deus. Quando eu comecei a gostar de Rose, minha esposa, há 30 e poucos anos atrás, eu tinha 16 anos. Quando eu comecei a gostar dela, eu comecei a mostrar interesse por ela. Eu comecei a mostrar que eu queria um relacionamento com ela. Quando você gosta, quando você quer, você mostra o quê? Interesse.
Você está mostrando interesse por Deus? Ou você é esse tipo de pessoa que só mostra interesse pelas bênçãos? Você não tem interesse em meditar, em saber qual é a vontade dele? Você não tem interesse em jejuar para consagrar sua vida para ele? Você não tem interesse de ouvir o que ele quer falar com você? Entenda, por favor, Deus está esperando um retorno seu, uma resposta sua. Está escrito: tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros. Deus espera o ser humano se voltar para ele. Por isso que, mesmo amando o ser humano, o que mais tem são seres humanos sofrendo e morrendo, indo para onde? Para o inferno. E Deus não pode fazer nada, e o inferno está se enchendo, porque o ser humano faz exatamente o que não era para fazer. Escute, por favor. Eu não sei o que você está fazendo com a sua vida, mas não pense que você vai fazer coisas erradas e não vai trazer consequências para a sua alma. Se você mente, isso traz consequências para a sua alma. Se você se prostitui, isso traz consequências para a sua alma. Se você engana, isso traz consequências para a sua alma. E se você esconder, pior ainda para a sua alma. Pior para a sua alma. E se eu confessar, bispo, se você confessar sem medo das consequências e for fiel no seu confessar, Deus vai ser fiel para te limpar. Eu não posso pregar de uma maneira light, porque eu não sei se você vai estar vivo daqui a pouco. Eu não sei se vocês viram, mas essa semana morreu um cantor evangélico. Quem viu? Quantos anos ele tinha? 30 anos. Olhe para o telão, por favor. Solta aí. Foi lindo, porque ele morreu salvo. Foi lindo. Duvido que ele imaginava que ele ia morrer. Duvido que as pessoas naquele show, naquele evento, não sei se estava na igreja, onde era, duvido que imaginava que ele ia morrer. 30 anos. Eu não sei quantos anos você tem, mas ele só viveu 30 aqui. Eu não sei se vai viver 30, 40, 50, 60, 100 anos, mas eu sei que uma hora você não vai estar mais aqui nesse mundo. Você vai estar do outro lado, ou com Deus, ou com o diabo. Entenda, por favor. Compreenda isso. Escolha Deus. Escolha as coisas certas. Escolha o que é justo. Antes de eu me converter e entregar minha vida a Jesus, sabe como é que eu fazia? Eu empurrava os meus erros para os outros. Nós somos 5 irmãos. Uma mulher, eu tenho uma irmã, e eu tenho 4 irmãos. São 4 homens e uma mulher. E eu convivi mais com o meu irmão, que é 2 anos mais velho que eu. E todas as vezes que nós aprontávamos juntos e minha mãe chegava: quem fez isso? Eu dizia: foi ele, mãe. A senhora sabe como ele é. A senhora sabe como o Judson é. Lá em casa é assim: Jodson, Judson, é assim, Jadson. Foi ele. Eu empurrava para ele.
É o ser humano. Já desse eu vi o vídeo de uma garotinha pequenininha com o irmão dela. A mãe falou: quem fez isso? Ela: foi ele. A mãe falou: eu vou dar um presente para quem fez isso. Ela: foi eu. Ser humano, não é assim? Ele gosta de empurrar para os outros, mas isso não funciona com Deus. Lembra daquele homem chamado Davi, que matou Golias, o grande Davi? Por causa do pecado se arrebentou. Se arrebentou, se deu mal. O grande Davi pecou e se afundou no pecado. Pode ninguém saber, meu caro, o que você fez, mas Deus e o diabo sabem, e a sua consciência também, e os seus erros vai tudo para a sua alma. Olha o que diz a Bíblia em Gênesis 3, versículo 9. Vê se você aprende a não empurrar o seu erro para os outros e assumir. Gênesis 3:9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava o quê? Nu, e escondi-me. E disse Deus: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu a árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, ele não conversou com o diabo, Deus não conversa com o diabo. Deus foi direto: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda a fera, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias de quê? Da sua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela. O que é que ele diz aí? Maldito é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias de quê? Da tua vida. Olha para mim, por favor. Adão, o que foi que você fez? Podia falar: Senhor, eu errei. Não foi Eva. Eva, vem cá. Foi a serpente. Davi não falou nem o nome de Betseba. Quando ele pecou, ele falou: eu pequei contra ti. Nem o nome dela colocou. Porque é fácil você empurrar os seus erros para os outros. Difícil é você falar assim: pequei, errei. Não se preocupar com as consequências. Vomitar com verdade. É tão ruim para uma mulher quando o marido trai e ele não vomita tudo, ele não fala com sinceridade, e ela fica descobrindo. E ele fala: uma vez eu beijei ela. Aí daqui a pouco ela descobre: eu vi seu marido entrar no motel com a mulher. Você entrou no motel com ela? Eu entrei também. Aí fica vomitando aos pouquinhos ali, ó. E ela fala: pô, como é que eu vou confiar, pô? Já fez a besteira e não quer se limpar. Se quiser se limpar, falar: fui 10 vezes mesmo, fui 20 vezes, acabou. Não muda nada para a pessoa, mas para você que confessa, muda tudo, porque você não deve mais nada para o diabo. Ele não pode te acusar, você não precisa ficar com medo. Falhei, errei, traí, fiz, menti. É tão difícil para o ser humano botar para fora, confessar a verdade. Davi foi humilde, rei. Você sabe que quanto mais autoridade o homem tem, mais difícil é. Mas ele foi humilde, ele não foi orgulhoso. Ele falou: pequei, sara minha alma. Sara minha alma, eu pequei, me ajude. Na hora Deus foi lá e restaurou Davi. Na hora Deus teve misericórdia.
Agora se ele falasse: ah, Senhor, também Betseba ficou lá dando sopa, foi ela, ficou lá me tentando. Seu problema não é sua idade, sua carência. Seu problema não é a mulher muito bonita, o homem muito bonito. O seu problema não é isso. O problema está dentro de você. Você não quer sua salvação. Você não quer Deus mesmo. Você não mostra interesse por Deus. Você quer que Deus resolva seus problemas. Por isso que Deus está te resistindo. Porque se Ele resolver seus problemas, você vai continuar do jeito que você está. Você está focado em resolver sua vida, e nem isso você está conseguindo. Sabe por quê? Porque você não está agradando a Deus. Porque para Deus a coisa mais simples é te abençoar. Mas você finge que ama Deus e tem que viver fingindo que Ele está te abençoando. Seja homem de verdade, seja mulher de verdade, para chegar diante de Deus e falar a verdade para Ele. Eu não tenho sido quem o Senhor queria que eu fosse. Até aqui eu não fui o que o Senhor gostaria que eu fosse. Seja homem para fazer isso, seja mulher para fazer isso. Eu não sei o que você vai fazer com tudo que eu estou te orientando, mas não era para acabar assim com Adão e Eva. Era só para ele falar assim: pai, você acha que Deus ia aguentar ouvir isso? Pai, pequei, pai. Sabe quando seu filho erra, fala: mãe, errei, mãe. Pai, me perdoe, pai. Não tem pai que resista, não tem mãe que resista. Mas quando ele fica: ah, não foi eu não, foi meu irmão, ah, não sei quem foi não, e você vê mentira no olhar assim da pessoa. Poxa, pô, meu filho, fico tão preocupado com o seu futuro desse jeito, porque tu erra ainda, Deus mostra e nem assim você quer ajuda. Eu fico preocupado com você, que até hoje você não mostrou que você ama a Deus. Seu amor por Deus é igual ao amor do mundo aí fora. As pessoas se apegam tanto ao dinheiro, aos bens, às pessoas, mas tudo com conveniência. Eu lembro que tinha um casal, ele era gerente do banco, e ele sempre passava com a esposa dele, e a esposa parecia que amava ele, a esposa parecia que realmente, era o que ela aparentava ser. E ele sofreu um acidente, foi para a cadeira de roda, e ela abandonou ele e arrumou outra pessoa, porque não queria sofrer com ele. Se você ama Deus, você perde por causa dele, você é perseguido por causa dele, você sofre por causa dele, mas nada te separa dele, porque você ama ele. Paulo diz: nada me separa desse amor, nada. Eu não sei se você o ama de verdade mesmo, a ponto de se apegar a ele e ele não disputar com nenhum outro amor, ele ser o máximo, o amor maior da sua vida, o amor maior que existe, Jesus. Não disputa com nada, não concorre com nada na sua vida. Ele é primeiro. Por causa dele você diz não para a sua carne, para a sua vontade. Por causa dele você bate de frente com o diabo, com a tentação, com as propostas de Satanás. Agora imagine o diabo te olhando, hein? Tudo que o diabo oferece, você pega. E o diabo fica jogando na cara de Deus: olha lá seu filho, ó. Olha lá, ó. Diz que é seu filho, sua filha, olha lá, ó. Olha o que ele gosta aí, ó. O que ele está fazendo aí, ó. Olha com que ele se mete, ele gosta do que eu gosto. Sabia que o diabo reclamou pela alma de Pedro? E Jesus disse: eu roguei por você, Pedro. Satanás está peneirando sua alma. Será que pelo que você faz, o diabo não está pedindo sua alma a Deus? Não empurra para ninguém não. Se limpa. Tire essa sujeira de uma vez dentro de você. Limpa essa ferida. A depender da inflamação, o médico fala: tem que abrir. Tem que abrir, vai ter que mexer aí. Ah, vai ter que abrir. Ou abre ou perde. O pé, a perna, o dedo, tem que abrir, tem que limpar isso aí. Está inflamado, vai ter que limpar. Será que não tem coisas em você que tem que limpar?
E você está tão habituado a fazer certas coisas que você nem enxerga que isso desagrada a Deus. E daqui a pouco está você, ó Deus, eu não sei por que minha vida não muda. Não dá certo para um e errado para outros, não. Todos que obedecem essa palavra e temem a Deus, Deus abençoa. Mais do que nós merecemos. Amém? Diga, Deus é fiel. É justo. A Bíblia diz, ó, para os puros, Ele se mostra puro. Ele se mostra para você de acordo com o que você é para com Ele. Não fique pensando que você vai colher o que você não planta. Você não vai colher não, tá?